ótima tarde para você! Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é o João Campelo. Ele é transplantado bilateral de pulmão e a gente vai conversar sobre a doação de órgãos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo hoje. Vamos trazer uma pauta bem importante e vamos lembrar que quando a gente fala de doação de órgãos, a gente não está falando de morte. A gente está falando de vida de pessoas que sofrem uma lista de espera. João, a gente pode começar falando então, qual o sentimento? Eu tenho essa pergunta para ti. Qual o sentimento de ser um transplantado? Todos os dias, quando eu acordo de manhã, o sentimento que me invade é de gratidão. Ao entrar em lista de transplante, todos os nossos sonhos eles são congelados. E tu não sabe o que te espera ali adiante. Muitos entram em lista e não saem dela. Muitos recebem o sim, mas o corpo está debilitado e não sai. E aqueles que saem, e o meu caso, eu valorizo essa ação a cada dia, buscando sempre fazer sim, não só o melhor para mim, aquilo que eu recebi eu quero devolver ao próximo. O meu trabalho, que eu vejo como um trabalho, eu já era um militante bem antes da causa. Eu sempre me declarei um doador, mesmo contra a família que sempre foi contrária. Mas eu sempre deixei bem claro a minha vontade. E em determinado momento eu tive do outro lado. Eu era aquele que precisava. E saber que a minha vontade de ser não foi contemplado, eu não fui contemplado em ser doador. Mas eu fui contemplado em receber a parte de outra pessoa que era muito amado por uma família e que por motivos variados não está mais aqui. Então hoje eu represento essas pessoas, pelo convite de vocês, essas pessoas que tiveram essa segunda oportunidade de poder trazer essa palavra de vida e de amor ao próximo. João, e como é a vida de um transplantado? Mas assim, eu vou te falar. Eu já ouvi pessoas dizer que muda um monte de coisa. Eu acordo 6 horas da manhã todos os dias, eu me alimento, eu levo meu filho à escola e eu faço a minha atividade. Existem cuidados, claro. O que a gente tem que deixar bem claro, que a gente quando transplanta, a gente transplanta para ter vida. Não se isolar, ficar preso numa redoma. Os cuidados que a gente tem que ter, alimentação, que toda pessoa normal tem que ter. A higienização correta das frutas, verduras, legume, o modo que tu vai te alimentar, cuidar o horário de medicação, cuidar o horário de sono e a rotina das consultas. João, e o tempo de espera? Como foi o teu caso? No meu caso foi bem peculiar. Até 2007 eu trabalhava, eu conseguia exercer minha função, eu trabalhava no comércio, eu fui me sentindo cansado. No ano de 2008 eu casei e aquela condição de cansaço foi aumentando. E em 2009, quando a minha esposa me falou que estava grávida, eu também recebi o diagnóstico de que eu precisaria entrar para uma lista de transplante. Naquele momento a minha função pulmonar era em torno de 50%, então eu tinha 50% da funcionalidade. Eu utilizava oxigênio auxiliar apenas para dormir. Mas foi um momento bem difícil, porque a nossa sociedade, a nossa cidade não estava preparado para isso. Eu não conseguia utilizar o transporte público, carros que não tinha aplicativo antes, táxi, eram poucos que queriam me transportar. E acaba que vai chegando um momento que tu vai te tornando dependente das pessoas. A cidade não é adaptada, eu não conseguia andar com cilindro de oxigênio na rua porque era muito irregular. Então, eram vários fatores que tiravam e que acaba te trazendo para dentro de casa. Foram longos
5 anos. 5 anos de espera. De 2009 a 2014, quando eu entrei na lista definitiva em Porto Alegre, onde eu conheci um outro mundo. Existiam pessoas que olhavam olhando assim, sem entender o que era, mas eu encontrei pessoas que passavam pelo mesmo problema que eu. João, é importante a gente falar dessas etapas da lista também. Como é o início dessa lista? O início dessa lista começa na nossa cidade, onde o médico especialista percebeu o teu problema e aí ele te encaminha para alta complexidade. Aí eu fui enviado para Porto Alegre, onde eu passei pela consulta com a equipe de transplante da Santa Casa de Porto Alegre, onde ficou determinado que eu precisaria chegar a um ponto onde já não seria mais suportável ao corpo humano, que seria 24% de função do órgão, que para mim levou 5 anos. Estimava-se em torno de 2 a 3 e eu levei 5. Foi bem demorado, né? Foi. É que, na verdade, o cuidado que a minha médica aqui, que era a doutora Maura, teve, junto com a equipe de transplante, conseguiu jogar para mais adiante. Uhum. Né? Então, são etapas que são fundamentais tu entender e tu passar. Eu tive todo um apoio por trás, psicólogo, aí depois veio a fisioterapia que eu fazia com os alunos da Anhanguera, que iam até em casa, toda aquela função. Mas então, quais são as etapas da lista? É a primeira lista? A primeira, tu é diagnosticado no teu município de origem, depois tu é encaminhado para a central em Porto Alegre, onde eles fazem todas aquelas consultas, aí tu passa pela consulta multi, quando tu chegou no ponto eles dizem, está na hora de tu vir, e aí tu vem e tu espera. Para nós, distantes de 50 quilômetros do Hospital Transplantador, no caso Porto Alegre, todo mundo que mora acima dessa distância, o ideal é que se transfira para lá, porque o momento que te chama, o tempo de deslocamento é curto. Tu tens que ter uma resposta rápida para estar lá, porque o órgão não pode esperar. Então, talvez esse seja o maior dos problemas. Tu deixar o teu porto seguro, que é a tua casa, onde estão os teus amigos, onde estão tua família, e tu te mudar para outra localidade e que nesse momento é totalmente adverso para ti, porque tu não sabe o que vai esperar. Mas eu aprendi com isso, a gente já tem que aprender. E lá eu encontrei aqueles que hoje eles não são meus amigos. A gente compõe uma família sem o clichê da família. A gente se visita, a gente se procura, a gente se preocupa, a gente chora a tristeza do outro, a gente sorri a alegria do outro, a gente comemora aniversário junto e a gente procura um dar força pro outro e seguir. João, você é atuante da causa da doação de órgãos aqui no município, né? Sim. Como tudo começou, na verdade, né? Em que ano que começou? Tu já era transplantado? Não. Ainda não. No ano de 1992, já entreguei a minha idade, então, eu estudava no ensino fundamental na Escola CIS Brasil. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre doação de órgãos. E aí uma professora, que foi diretora logo em seguida na escola, após sair, eu disse para ela, professora, um dia, se acontecer alguma coisa comigo e a senhora souber, pode dizer para todo mundo que eu era doadora de órgãos. Depois eu trabalhei um tempo na saúde e eu sempre, na estratégia de saúde da família, eu sempre falava nas palestras que nós tínhamos a importância da doação de órgãos. Mesmo muitas pessoas não querendo ouvir, dizendo que chama a morte. Aí fui para Porto Alegre e fui convidado pela enfermeira Isabel se eu poderia dar um depoimento sobre a importância na doação de órgãos. Eu lembro que, como ela disse, né, tu chegou aqui um guri assustado e saísse um homem preparado para falar sobre. E era muito difícil, porque, na bem da verdade, tu só tens uma escolha. Ou tu segue de cabeça erguida, ou tu senta e chora. E tu te resignar não é a melhor dos caminhos. E aqui em Rio Grande, qual foi o primeiro projeto? O primeiro projeto aqui em Rio Grande foi no ano de 2016, logo que eu voltei. A enfermeira Denise Grafulha, que ela
Eu trabalhei com ela na estratégia. Ela me abriu a unidade de saúde São Miguel, onde nós fizemos uma tarde para falar sobre a importância da doação de órgãos. Naquela tarde foram mais de 50 pessoas na unidade só para me ouvir falar da importância da doação de órgãos. Conheci pessoas que tentaram ser doador, mas por vários motivos, que depois, se for provocado, a gente pode conversar sobre, e não tiveram a possibilidade. Depois, no mesmo ano, eu fiz um piquenique na Praça Xavier Ferreira, juntei várias pessoas da cidade, que como o intuito era doação, vários doaram seu trabalho, uma academia da cidade levou a apresentação de taekwondo, teve corte de cabelo, teve tudo, e a gente pediu que as pessoas levassem 1 quilo de alimento não perecível, que nós doamos para uma instituição. Naquele primeiro evento foram mais de 500 pessoas na Xavier Ferreira, ouvindo falar de doação de órgãos. Foram 7 eventos desses. Aí uma grande amiga minha, que transplantou algum tempo depois, a Nara, nós conversávamos muito em Porto Alegre de construir uma associação aqui na cidade. E essa conversa foi agregando outras pessoas foram chegando. Hoje a Elisângela, que está à frente da associação, vem fazendo um trabalho bem legal à frente. Conseguimos parceria com Praça Shopping. Como é que é o nome da associação? Associação de Pré- e Pós-Transplantados da cidade de Rio Grande. Ela segue ativa, eu me afastei da associação porque era necessário. Quando uma pessoa se torna maior, ou as pessoas elegem essa pessoa como maior do que uma causa, é melhor tu te afastar e deixar a causa, porque é a causa que fala. Então tinha momentos que as pessoas, quando eu era chamado para falar em algum local, as pessoas não estavam chamando a associação. Queriam ouvir a minha fala. E a associação se tornava secundário. E na associação não era só eu que tinha para falar, tinham várias outras histórias que estavam ali. Outros transplantados também, e alguns que estavam esperando também. Que também tinham um ponto de vista a falar. E em respeito a todos eles, eu me afastei para que a associação crescesse. Né? E no meu período eu também não permitia que fosse ligado a assuntos políticos. E isso é perigoso. Mas a associação hoje ela segue a todo vapor. Às vezes eu contribuo com algumas coisas, mas a minha contribuição em si aqui na cidade de Rio Grande hoje está na Escola Santana, onde, com a parceria com a diretora Denise, nós falamos da importância. Por 2 anos seguidos antes da pandemia, nós formamos 135 multiplicadores. Estamos começando a caminhar de novo para trazer esse projeto pós-pandemia, que eu quero dar uma mudada nele, né, revigorar, trazer novidades. Como vai acontecer não sabemos ainda, porque está começando as conversas, mas essa que nós intitulamos, os alunos intitularam o Quando Você Doa, a Vida que Segue, foi importante, porque dentro da escola nós encontramos uma pessoa que estava em lista de transplante cardíaco e que ninguém sabia. Dentro da escola, Dentro né? da escola. João, a gente vai para um rápido intervalo, mas em seguida a gente já volta com esse assunto que é tão importante falar, a doação de órgãos. Até logo! Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com o João Campelo. Ele é transplantado bilateral de pulmão. João, a gente vai seguir falando agora desse tema tão importante, né? Eu gostaria de uma fala tua sobre a importância da doação de órgãos. Ela é uma importância social, primeiramente. Cada transplantado, o gasto do governo, pré-transplantado, o gasto do governo em subsídio de energia elétrica para aqueles que utilizam o aparelho, mais medicação, é infinitamente maior do que o investimento que ele tem já com esse paciente transplantado. Porque a medicação ela é mais em conta. Tu já não tens todo aquele aparato de internações recorrentes e tudo. Então, tu está fazendo, é um investimento social.
Mas, além de tudo, que a gente tem que parar e olhar, que é um cuidado com as pessoas, é a importância. Algumas pessoas dizem que a humanidade parece que vem perdendo aquele calor humano, mas nós ainda continuamos sendo um dos países que mais abre mão pelo outro. Quando tu percebe as campanhas, sempre tem alguém disposto a ajudar. E a doação de órgãos é isso, é que a gente precisa acabar com esse mito, sabe? Das pessoas ainda acreditarem que falar de doação de órgãos a gente está falando de morte. Sim, é uma morte. A gente não tem como prever quando vai acontecer e como vai acontecer. Eu imagino a dor da mãe do meu doador quando recebeu a notícia da morte encefálica do filho. Era um menino. E falando assim pra ti, eu sinto essa dor. Eu não gostaria, realmente, sendo bem sincero, eu não gostaria de receber esse órgão dessa maneira. Mas infelizmente não tem outra maneira. Acidentes, barbárie acontece todo dia. Por que não a gente não transformar essa dor em amor ao próximo? Transformar em vida, né? Transformar em vida. Eu já ouvi, é muito fácil porque não foi com um familiar teu. Mas pode ter certeza, se fosse com um familiar meu, eu iria autorizar. Porque eu sei a importância que tem para outra pessoa. Hoje no Brasil, existem várias correntes que dizem. O Instituto Gabriel, que é um instituto seríssimo, que fala sobre doação de órgãos, inclusive eu fiz um curso com ele sobre multiplicadores, diz que no Brasil hoje são 63 mil pessoas em lista. Nós não temos como prever, porque existe subnotificação. Tem estado e município que nem encaminha porque não tem o serviço. Então, estima-se que seja mais de 100 mil brasileiros em lista. Oficialmente, no Brasil, hoje nós temos 53 mil pessoas em lista. No estado, ela varia entre 2.600 e 3.000. Mas não são só gaúchos. Porque o Rio Grande do Sul é um dos 4 estados que transplanta pulmão. Uma federação com 27, só 4 estados transplantam pulmão. Olha quanto desperdício a gente não tem. Rio Grande do Sul é referência em transplantes. E isso nós temos que agradecer. Nós gaúchos não precisar sair do nosso estado para buscar uma continuidade de vida. Então, eu vejo assim, eu vejo como social e como pessoal. E quando tu encontra uma família doadora, tu encontra um legado. Existem legados que ninguém vai poder apagar da história. Um campeão mundial vai ser um campeão mundial sempre. Um campeão olímpico vai ser um campeão olímpico sempre. E um doador vai ser um doador sempre. Enquanto tiver uma família autorizando a doação, a memória daquele primeiro lá, ela segue vindo, segue vindo, segue vindo. E até os dias de hoje, e até não sei quando. A ciência está evoluindo. Daqui a um pouco a gente não vai precisar esperar que alguém tenha uma morte encefálica para ser doador. Mas até lá, vamos pensar, vamos abrir o coração para essa possibilidade. Dizia um grande médico, transplantador renal de Porto Alegre, que é muito mais fácil nós sermos um receptor do que um doador. Realmente. Conheço diversas pessoas que sempre se declararam doadores e foram receptores. E aqui no município do Rio Grande, quais são os hospitais? Como é que funciona a doação de órgão aqui no município? Aqui no município tem a OPO 5, que ela compreende tem Pelotas, Rio Grande e mais as cidades aqui do entorno. Trabalho incrível da OPO. Conheço as meninas e assim, há pelo menos 6 anos. A gente tem um convívio bem legal. E o trabalho delas é incrível, elas são incansáveis. E dentro dos hospitais tem as CIDOTs, que apoiam as OPOs. Então, eles são os vigilantes, aqueles que olham ali e dizem,
tem um potencial doador, vamos ficar de olho. Mas quando tem um potencial doador, e isso é importante que fique, que é um dos mitos que eu quero acabar hoje, ninguém vai abreviar a vida do teu familiar por ser um potencial doador. Ninguém. Porque tu precisa que aquele doador esteja íntegro. E se tu negligenciar, tu perde o doador. A primeira coisa de um potencial doador é que ele não se torne um potencial doador. É um restauro da saúde clínica. Ah, mas aí afetou a parte neurológica. Tu tens todo o teu corpo funcionando bem, mas o teu cérebro já não responde mais. É nesse ponto que elas entram. Com todo o cuidado e expertise que elas têm de trazer essa conversa. E, assim, eu fico... A emoção que eu tenho de falar delas, porque são pessoas, assim, excepcionais, que têm que guardar a dor daquela conversa, porque elas sentem também. Ninguém quer ter essa conversa com uma família. Ninguém. Eu não gostaria de ter. Mas é necessário. Nesse caso, são as pessoas que ainda não são doadoras, né? Que não, por exemplo, agora tem a identidade que tem a identificação como doador. Isso vai ajudar? Como é que funciona? Na verdade, eu acho que a única coisa que ajuda é o que a gente está fazendo agora. Conversar. Eu posso colocar na minha cédula de identidade que eu sou doador, se a minha família decidir que não, é não. Mesmo com a identificação na carteira Mesmo. de identidade, que é uma escolha de quando a pessoa está... Sim. Então, só tem uma maneira. E conversar com a família, né? Deixar claro as... Eu costumo dizer, vou além. Eu não converso só com a família. Eu converso com amigos, eu converso na parada de ônibus, eu converso no trabalho, eu converso onde eu estiver. Se eu estiver numa mesa de bar, se eu estiver numa mesa de uma cafeteria tomando um café com outros amigos que nunca ouviram falar, eu vou falar. Porque a gente tem que parar com isso de querer esconder a nossa dor. Eu não tenho o direito de escolher a minha dor, de esconder a minha dor, escolher. Justamente passar essa conversa que a gente está tendo da importância da doação de órgãos, né? Para a gente passar adiante, de pessoa em pessoa, para as pessoas reconhecerem a importância, né? E olhar para o próximo, né? Sim. Sabe? A importância, a gente vê essa importância quando as pessoas, quando tu começa a falar e as pessoas param e te olham. Eu sou formado em fisioterapia. Eu trabalho com fisioterapia esportiva. Trabalhei até um certo ponto no Rio Grandense esse ano. Estive com o Rio Grandense no Gauchão. Fui contratado pelo Rio Grande para terminar o Gauchão, que eles estavam com alguns problemas dessa ordem lá. E algumas pessoas não acreditavam que eu era transplantado. Porque eles diziam, tu é tão normal. Mas nós somos normais. O anormal tá no tu não falar, tu não expor. Isso não é normal. Sabe, as pessoas ainda têm aquele sentido de normalidade como de saúde. Não é. O que é normal hoje não é normal amanhã. Então, hoje nós precisamos tornar normal a fala da doação de órgãos, da importância. Porque eu não quero daqui 5, 10 anos eu estar aqui de bengalinha, velho caído, ainda falando a mesma coisa. Porque as pessoas ainda não entenderam. João, e quais são os tipos de doações? Existem... Inúmeras, né? Existe a doação, a primordial, a primeira de todas. Doação de sangue. Eu sei que uma pessoa ela é potencial doadora de órgãos quando ela é uma doadora de sangue. Se tu doar sangue, porque quando tu morrer, tu não vai permitir que doe teus órgãos. Não vou dizer que não dói, porque dói. Um pouquinho. Eu fui doador de sangue por um tempo. Fui cadastrado no Redome, então outra doação que tu pode fazer, que não te causa... é a doação de medula, faz teu cadastro, vai lá, colhe uma amostra e com sorte tu é contemplado a ajudar alguém. É raro,
É difícil, mas a gente precisa estar ali na lista para poder ter esse prazer de falar que ajudou alguém. Tem a doação entre vivos, que aí tu pode pegar o rim, parte do fígado, que é isso daí geralmente de familiares próximos. E pulmão. Porto Alegre foi pioneiro no transplante entre vivos de pulmão. Mas, quando esgota-se todas as possibilidades, aí só tem um, que é quando existe a morte encefálica, e aí tem um potencial doador, a família autoriza, e vamos ao restante. Então, doar sangue, ser cadastrado de medula, doação entre vivos e a doação pela morte encefálica. São esses os caminhos. E, João, quais os órgãos e tecidos que podem ser doados, né, enquanto o doador for vivo? Além desses que tu já falou. Só. Que é o fígado. O fígado e o rim. O fígado e o rim. E parte do pulmão. Essas são as doações que normalmente é entre familiar, né? Fora de familiar, aí tem que ter autorização judicial, aí tem que comprovar que tu não vai ter benefício nenhum, que infelizmente as histórias mal contadas na internet acabam criando esses mitos. Mas há um tempo atrás teve o caso de uma enfermeira que fez todo aquele, conheceu a história de um menino, aí correu atrás, fez todo um tratamento de saúde, correu, perdeu peso, foi até a cidade, se prontificou para doar, procurou o juiz, fez o termo para conseguir ajudar aquele menino. São trâmites burocráticos, legais, que não inviabiliza, mas aí necessita um pouquinho mais de tempo, que às vezes a gente não tem, e esse tempo às vezes a gente encontra dentro da família. Mas dentro da família a gente também encontra a resistência de doar, porque eu não sei o que vai ser. E eu dou um rim, daqui a pouco o meu rim para. Então são situações que a gente pensa. João, é um assunto longo, mas a gente vai encerrando o programa por aqui. Eu só quero te perguntar ainda um resumo do que pode ser melhorado no teu ponto de vista e em outros tanto transplantados, né, que ainda estão esperando. O que pode ser melhorado ainda? Melhorado. Se nós melhorássemos um pouco, se tivéssemos um olhar de gestão a nível de governos, em melhora de infraestrutura e mais espaço e qualidade para esses profissionais que estão lá na ponta, que fazem um trabalho árduo, talvez o trabalho mais difícil de todos, que eles tivessem esse respaldo de saber que tem um doador e vai aparecer outro doador logo ali em seguida, e a gente vai ter esse espaço e a gente vai ter como fazer, melhorar a infraestrutura dos hospitais e melhorar a possibilidade de deslocamento, ampliar centros de captação, descentralizar, aonde realmente a política de transplante no Brasil seja uma política pública que todos os estados tenham que ter, não fictício, mas verdadeiramente atuante, aí nós teríamos um salto de qualidade. Então tá certo. Muito obrigada, João, pela tua presença. A gente vai marcar outros programas para seguir falando sobre esse assunto que é tão importante, né? Obrigado pelo convite e sempre que vocês estiverem na dúvida, pensem, se fosse comigo. Eu sempre me coloquei no lugar do outro, porque se fosse comigo e como foi comigo, eu tive esse sim. Eu não sei se eu me sentiria bem de hoje estar aqui falando para vocês de doação de órgãos se eu sempre tivesse sido contra. Então, se coloquem no lugar do outro, converse com a família, converse com os amigos, faculdade, trabalho, ponto de ônibus, no Uber, conversando com o motorista. A gente vai passar adiante essa nossa conversa, né? Muito obrigada, João. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação.
Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.